Foi. Foi. Vamos lá, então. Então, vamos começar a brincar com derivada e ver até onde esse negócio de derivada vai com os gráficos e as interpretações, tá? Primeira coisa, obviamente, a gente vai começar com algumas definições. Aqui a gente vai falar de máximos e mínimos. Máximos e mínimos é uma parte muito importante da matemática para cálculos de otimização em geral, que é uma das minhas áreas aí de pesquisa. Quando você consegue definir um problema com uma função matemática, então dos objetivos é encontrar os máximos e mínimos, tá? A gente vai fazer alguns exercícios sobre isso, tá? Exercícios práticos, problemas reais, pseudo-reais, vamos chamar assim, problemas reais de livro. Aquela coisa que o problema de livro é adaptado para dar certo para o aluno, né? Claro, é o livro, né? A ideia do aluno é aprender ali. Como vocês estão fazendo aí o trabalho, provavelmente nem sempre as coisas encaixam tão perfeitamente assim. A gente precisa forçar um pouco mais nas aproximações, tá? Mas vamos lá. Então, uma função tem máximo absoluto ou máximo global, é a mesma coisa, tá? Em C, se f de C é maior que f de x para todo x em D, e D é o domínio, tá? O número f de C é chamado de valor máximo de f. Pausa para reflexão, entenderam o que foi escrito aqui? Então, vamos supor que esse cara aqui é o ponto mais alto da função, tá? Esse C, ignora esse pedaço aqui que não devia estar aqui não, tá? Ignora esse pedaço aqui. Cadê? Chegou gente aqui. Vamos pensar o seguinte, o domínio da minha função vai ser de A até R. Vou fechar meu domínio aqui. Tá? Esse aqui eu vou chamar de domínio. Para quem não lembra, o que é domínio de uma função? É o ponto onde a função existe. Tá? Por exemplo, se eu pegar aqui a raiz quadrada, só para lembrar vocês, tá? A função raiz quadrada. O domínio dessa função é quem? Domínio da função y. Vai ser todos os reais, né, não negativos. O zero faz parte. Tá? Por quê? Porque eu não tenho raiz quadrada de número negativo. Não existe isso aqui. Tá? Não existe nos reais, tá? Claro, tem um conjunto de números que existe isso aqui, mas enfim, não é o nosso escopo de cálculo. Tá? Domínio. E eu posso definir o meu domínio também de acordo com o problema. Tá? Se você está tratando de um problema, sei lá, físico, não faz sentido você falar em tempo negativo, por exemplo. Vamos supor que você tem uma função posição no tempo. Aí você tem aqui uma expressão, sei lá, 2t ao quadrado. Uma queda livre aqui. 2t ao quadrado. Não faz sentido eu falar em tempo negativo. Então, o domínio dessa função do problema real também impõe as restrições. Tá? Essa é a ideia, só para lembrar que é domínio. Máximo absoluto é o ponto mais alto da função, obviamente. E aí a gente joga um pouquinho de matemática, um pouquinho de cálculo aqui em cima. C é o ponto máximo, né? Se f de C é maior do que todo mundo f de x. Se eu pegar aqui o C e olhar o f de C, que tem o f de C, esse cara vai ser maior do que qualquer outro x que eu pegar aqui embaixo, tirando o C, tá? Qualquer outro x que eu pegar aqui no meio, o f dele vai ser menor. Então, esse cara aqui é chamado de máximo absoluto, tá? Ou máximo global. Ficou claro? Penso que sim. Penso que sim. Analogamente, eu não preciso me esforçar em definir algo que seria o mínimo, tá? Por exemplo, quem que eu chutaria aqui de mínimo global? Aparentemente, o mínimo global é o R, né? Vai ser o menor valor possível, f de R. Todos os valores que eu pegar aqui,
eu vou ter um valor maior. F de R vai ser menor ou igual que qualquer outro valor X dentro do domínio. Tudo bem? É análogo, tá? Os valores máximos e mínimos de F são chamados de valores extremos. Só para um vocabuláriozinho, uma nomenclatura que é usado nos textos aí de cálculo. Tudo bem? Definimos aí máximos e mínimos, globais ou absolutos. Teorema do valor extremo, né? Se F for contínua, isso aí é fundamental no curso de cálculo. Repara, a gente começa qualquer teorema em cálculo assim: considere F contínua, né? Ou se F é contínua, que é exatamente o oposto de matemática discreta, né? No caso do discreto é o contrário do contínuo, tá? Lá eu tenho elementos separados, enumeráveis. Aqui eu tenho F contínuo, tá? Se F for contínua em um intervalo fechado de A até B, aqui, então F assume um valor máximo absoluto, F de C, e um valor mínimo, F de D, certo? Em certos números C e D aqui dentro desse intervalo. O que eu estou querendo dizer com isso? Qualquer função contínua dentro de um intervalo fechado tem valores máximos e mínimos. Peguei um intervalo fechado, de A até B. Fechado, a bolinha faz parte, tá? De A até B. Então aqui eu tenho máximo, mínimo. Intervalo fechado, de A até B. Aqui eu tenho máximo. O mínimo, nesse caso, coincide com a borda do intervalo. Ó. Repara. O autor coloca aqui que D é igual a B, ou seja, o valor mínimo D é igual à borda do intervalo. Tá? Eu posso ter mais de um máximo ou mais de um mínimo? Posso. Ele está dizendo que existe um, não disse quantos. Aqui eu tenho dois valores máximos. Mas observe que para isso acontecer, eles têm que ser iguais, obviamente. Se você pegar um intervalo fechado, por exemplo, do seno, ele pode ter vários máximos se o intervalo for grande e vários mínimos, tá? Tudo bem ou não? Tudo certo. Então, só para dizer aí que isso pode ser interessante aí mais para frente, essa definição. Continuando aqui, então, teorema de Fermat. Fermat, eu me empolgo. Vocês conhecem? Já ouviram falar de Fermat? Desse cara aqui? Sim ou não? Eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, não. No famoso Não, último teorema de Fermat? Não. Eu vou falar então, porque é um pouquinho de história da matemática. Eu gosto muito de história da matemática. Fermat, para frustração dos matemáticos, esse cara era advogado. E, assim, na Idade Média não tinha muita internet, né? Para a galera se divertir. Então, a diversão de Fermat era pegar livros de grandes matemáticos, ler e estudar matemática de hobby, né? E ele era advogado. E era um cara fenomenal, com infinidade de resultados em várias áreas da matemática. Inclusive, a gente tem um teorema dele no curso de cálculo. Ele estava estudando um livro de Diofante, equações diofantinas, é álgebra pura. E aí o Fermat, no livro, ele fez o seguinte, ele tinha um hábito de escrever no livro, que por acaso eu gosto menos dele por causa disso, que eu acho que escrever no livro é um crime. Ele pegou a borda do livro, o rodapé do livro, riscou assim diagonal e escreveu o seguinte, ó, x elevado a n, y elevado a n, igual a z elevado a n. E escreveu, essa equação sempre tem solução para todo n. E escreveu esse teorema. E escreveu embaixo ainda, eu tenho uma prova muito boa sobre isso, mas essa margem é pequena para escrever. Tudo bem, ele já era velhinho e morreu. Esse resultado foi publicado. Os matemáticos do mundo gastaram 300 anos para provar que isso era verdade. Né? Então, esse aí foi o legado do Fermat, o famoso último teorema de Fermat. E outra curiosidade é o seguinte, a menor prova escrita desse teorema tem 180 páginas.
Desculpa. Então, são umas curiosidades aí da história da matemática aí que são bem bacanas. Mas vamos ficar com esse teorema de Fermat de cálculo aqui, que diz o seguinte. Se F tiver um máximo ou mínimo local... uma outra curiosidade sobre isso aí. Essa prova escrita de Fermat, ela aconteceu, eu estava no começo da minha graduação. Eu fiquei sabendo disso durante a graduação, foi um autor que, na verdade, existia um prêmio de $1 milhão para quem conseguisse provar isso, né? Com menos de 30 anos, era uma regra. O autor provou com 29, e aí tinha um erro na demonstração, ele gastou 2 anos para resolver, e aí tinha 31, quando estava correto, ele não ganhou $1 milhão, mas obviamente não fez muita diferença, ele foi tão famoso que aí não fez muita diferença na vida dele, isso aí. Mas vamos lá, continuando. Teorema de Fermat do cálculo. Se F tiver um máximo ou mínimo local em C, né? Então, assim, se ele tem um máximo e mínimo local de C, né? E se a derivada existir, então ela é zero. Tudo bem ou não? Primeiro, o que é máximo e mínimo local? Máximo e mínimo local é o seguinte. Pensa que eu tenho um ponto aqui qualquer. É possível eu escrever o intervalo, definir um intervalo, onde esse ponto é o maior de todos? Se for possível, esse cara é o máximo local. Analogamente, eu tenho o mínimo local, tá? O que o Fermat está dizendo é o seguinte: se existe esse cara, se existe um máximo local, e se a derivada existe, são duas condições. Isso aqui é um E. Isso é um E, símbolo lógico do E. Então, eu tenho condição 1, condição 2. Então, eu tenho essa condição. Esse cara aqui, essa derivada é zero. Repara que isso aqui é uma coisa importante, isso aqui é um então. A recíproca, ele não diz nada sobre a volta. E se a derivada for zero? O que acontece? E se isso aqui não existir? O que acontece? O teorema de Fermat é interessante, mas deixa algumas lacunas na análise, tá? Vamos tentar analisar o que o Fermat deixou escapar. Vamos analisar esses dois gráficos aqui. Pega esse ponto aqui. No ponto aqui, ó, 0, 0, x igual a 0, y igual a 0. O que é a derivada? A derivada é a taxa de inclinação. Se eu pegar uma derivada aqui, a derivada aqui tem essa inclinação. Se eu pegar uma derivada aqui, nesse ponto aqui, ela tem essa inclinação. Errei o ponto aqui, mas tudo bem. Tá? E nesse ponto zero aqui, qual é a taxa de inclinação? A derivada, ela não tangencia, ela corta o gráfico. Ela é o próprio eixo x. Essa é a derivada. Então, a derivada, nesse ponto aqui, é zero. Tá? Então, eu tenho um ponto aqui, onde a derivada é zero, tá? Só que esse ponto aqui não é um ponto nem de máximo e nem de mínimo, porque a função ela vem lá de menos infinito e continua para o mais infinito, independente do intervalo. Aqui eu vou ter sempre um ponto maior e um ponto menor, tá? Então a volta ela não funciona, tá? Então a recíproca desse teorema é falsa, primeira coisa. Por isso que tem um então aqui. Nisso o Fermat acertou. Outra coisa. Quer dizer, não é que ele errou. Né? O teorema é verdadeiro, óbvio que é verdadeiro. Mas ele não contemplou, ele não se ateve a esse detalhe, né? Para contemplar, para mencionar isso aqui. E se a derivada não existe? Aqui eu tenho um ponto onde a derivada não existe. Não cabe a esse curso provar o porquê que essa derivada não existe. Mas, vamos lá. Derivada em f é o quê? A derivada é o limite, né? Quando h tende a zero, aqui tem um h aqui embaixo. Para calcular esse limite, eu preciso calcular o limite do h à direita, desculpa,
do zero à direita e do zero à esquerda. O limite só existe se os dois limites laterais existem e forem iguais. Quando eu calculo a derivada aqui, no limite, à direita eu tenho uma derivada, à esquerda eu tenho outra, tá? Então, essa derivada no zero, ela não existe, tá? Ela não existe. Então, eu tenho um ponto aqui claramente aonde nesse caso, um mínimo local e a derivada não existe. Se ela não existe, obviamente, ela não tem como ser zero. Nem existe. Tudo bem ou não? Tá? Então, eu tenho que ficar atento ao que o teorema fala e quais são as limitações dele. O teorema matemática ela é muito explícita. Ela não deixa lacunas. Tá? Então, primeira lacuna não, né? Primeira observação, a recíproca não é válida. Segunda observação, está dizendo aqui que se a derivada existe. Então, se ela não existe, isso aqui quebra. Tá? Eu não consigo afirmar nada. Eu posso ter um máximo onde a derivada não existe. Então, essa é uma observação que a gente tem que ter. Tá. Estou sem ver as horas aqui. Deixa eu apertei que não era para ter apertado. Tá. Continuando aqui. Continuando. Definição. Um ponto crítico de uma função f é um número c no domínio, certo? É um número c no domínio de f onde eu tenho duas condições. Ou a derivada é zero ou ela não existe. Então, de maneira muito simples, um número crítico se a derivada é zero ou não existe. Tudo bem ou não? Essa é a ideia aqui. E aí a gente gera um teorema chamado teorema do intervalo fechado da otimização, que diz o seguinte: para encontrar valores máximos e mínimos absolutos de uma função contínua, de novo, em um intervalo fechado, repare que o intervalo aqui tem que ser fechado, e se for aberto, cai tudo por terra, não funciona nada. Ignora se for aberto, tá? Não existe. Então, se não for contínua, também não funciona. Tem que ser essas condições todas, tá? Então, se eu tiver uma função contínua e eu estiver tratando de intervalo fechado, para saber máximos e mínimos, o que eu vou fazer? Eu vou analisar a função nos pontos críticos. O que são pontos críticos? Derivada zero, derivada não existe. Ou eu vou analisar a função nas extremidades do intervalo, ou seja, em A e B. Tá? Tudo bem? E aí eu vou pegar os maiores valores dessas duas etapas, das etapas 1 e 2. Exemplo, tá? Encontre o valor máximo, os valores máximos e mínimos absolutos dessa função do terceiro grau neste intervalo fechado, de menos meio a 4. Primeira coisa, essa função ela é contínua, sim ou não? Sim, essa função é contínua, é uma função polinomial, tá? Nesse caso particular, um polinomial do terceiro grau. Mas todo polinômio é contínuo, tá? Esse é um teorema lá do começo do curso de cálculo, quando estuda limite. Todo polinômio é contínuo em todos os números reais, em particular nesse intervalo fechado. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa são encontrar os pontos críticos. Primeira coisa, pontos críticos. Ou seja, derivada zero, os pontos C. Nossa, isso é um C, não parece, não, mas é. Ponto C, onde a derivada é zero, ou derivada de C não existe. Estou escrevendo aqui, vai ficar apertado aqui. Deixa eu passar lá para o Note, que é melhor.
tem mais recurso lá para desenhar. Vamos lá, passar aqui. Que aí depois fica melhor que eu, para vocês pesquisarem, depois tem eu passo a PDF, as notas de aula. Então vamos lá, primeira coisa, pontos críticos. Pontos críticos. Tá? Ponto crítico, eu preciso calcular a derivada. Derivada de f vai ser igual a 3x ao quadrado menos 6x. Tudo bem ou não? E aí, eu vou igualar isso aqui a zero. Existe algum ponto onde essa função não existe? Não existe. Essa função ela é contínua, né? Porque é uma função do segundo grau. Né? Ela é uma função do segundo grau, então ela é contínua em todos os pontos. Então ela vai existir sempre. Mas tem pontos onde ela pode ser zero. Então, eu vou resolver isso aí. Tá? Resolvendo essa função do segundo grau, eu vou colocar aqui 3x em evidência, né? Colocando em evidência, eu tenho um produto, então eu tenho duas condições, 3x igual a zero ou x menos 3 igual a zero. No primeiro caso, x igual a zero, no segundo caso, x igual a 3. Esses caras aqui são os pontos críticos. Tá? No segundo item, eu preciso calcular, então... Ah, tá. Calculei os pontos críticos. No segundo item, eu preciso calcular as extremidades, tá? Vamos voltar lá para a gente confirmar. Né? Então, eu calculo, primeira coisa, os pontos críticos. Depois eu vou olhar para as extremidades. Quem são as extremidades? Menos meio e 4. Cadê? Caramba. Extremidades. Vai ser menos meio e 4. Aqui no final, então, eu vou analisar o item 3 e analisar o valor da função em todos esses pontos. Eu vou calcular f de 0, f de 3, f de menos meio e f... Opa, lado errado. De 4, que é a outra extremidade. F de 0, voltando aqui na função, f de 0 é 0 a terceira menos 3 vezes 0 ao quadrado mais 1. Isso é igual a 1. Facinho. 3 a terceira menos 3 vezes 3 ao quadrado mais 1. Confere? F de 3. Isso. Isso aqui também é igual a 1, até porque aqui vai dar 3 a terceira com menos 3 a terceira, simplifica. Depois eu tenho menos meio ao quadrado. Desculpa, quadrado não, ao cubo. Menos 3 vezes menos meio ao quadrado mais 1. Isso aqui vai dar menos 1/8. Aqui vai dar positivo, por causa do ao quadrado, com negativo, negativo. Né? 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, então 3 quartos. Mais 1, 8, menos 1, menos 6, mais 8. Isso aqui vai dar 7, 1/8. 1/8. Se eu errei conta aí, me fala que eu sou ruim de conta pra caramba. Tá?
E, por último, a última análise vai ser 4 menos 3 vezes 4 ao quadrado mais 1. 4 à terceira, 2 à sexta dá 64. 2, 4, 6, 4, 8, 16, 32, 64. Então vai dar 64 menos 3 vezes 16. Eu posso botar em evidência que é mais fácil fazer conta. 4 ao quadrado menos... aqui vai dar 4 menos 3 mais 1. Mais fácil para fazer conta, né? Ficar fazendo conta assim, não. Então, aqui 4 ao quadrado vezes 1 mais 1. Então, isso aqui vai dar 16 com mais 1, 17. Tá? Aqui eu vou olhar o seguinte. Quem é o maior valor? 17. Então, esse aqui é o ponto de máximo. Esse aqui é o máximo absoluto. Quem é o menor valor? 1/8. Então, esse valor é o ponto de mínimo absoluto. Claro, não é da função toda. É da função nesse intervalo de menos... por acaso, nem está relacionado aos pontos críticos, está relacionado às extremidades do intervalo. Então, qual a ideia do método? Eu tenho a função e tenho o intervalo fechado. Calculo os pontos críticos. O que é ponto crítico? Derivada igual a zero. Calcula a derivada igual a zero. Resolve, né? Então, tem os pontos críticos. Pega os pontos críticos, pega as extremidades, calcula os valores, né? De todos eles. Calcula os valores de todos eles, vê quem é o maior e quem é o menor. E ponto final. Tudo bem? A tarefa mais difícil é a derivada, o resto é a continha. Dúvidas? Tranquilo, professor. Então, tranquilo. Então, vamos dar continuidade, então. Teorema do valor médio, né? Teorema do valor médio. Teorema do valor médio, esse, quer dizer, o capítulo é o teorema do valor médio. Tem dois teoremas aqui dentro que são importantes, que é o teorema de Rolle, que diz o seguinte: seja f uma função que satisfaz as seguintes hipóteses. Primeira coisa, função contínua no intervalo fechado. Sempre. Cálculo é padrão isso aqui. Derivável no intervalo aberto. Tá? Ou seja, ela tem derivada dentro dela, sempre. E tenho que f de A igual a f de B. Os dois extremos são iguais, tem o mesmo valor aqui, ó. Certo? Então, existe um número C tal que a derivada é zero. Vamos lá. Se eu tenho o mesmo valor para as extremidades, vou marcar aqui, ó. B está aqui. A está aqui. Aqui eu tenho o valor da f, de A e de f de B, que é igual. Tá? Eu tenho algumas possibilidades. A função ela é reta, que é esse caso. Nesse caso, ela é reta, ela é sempre derivada a zero, que é uma função contínua. Esse caso, a função sobe e depois desce. Se são iguais aqui, ela vai subir. Se ela subir, ela vai descer. Vai ter um ponto que a derivada é zero, tá? Porque eu sei que ela é derivável. Aí, se ela sobe e desce, então ela tem, inclusive, mais de um ponto onde a derivada é zero. E se ela desce, ela tem um ponto embaixo que a derivada é zero também. Tudo bem? Esse teorema? É só uma formalização de observações, digamos assim. Tá? Uma observação que pode ser útil em algum momento e ter uma formalização sobre isso. Uma extensão desse teorema é o teorema do valor médio. Então, o teorema do valor médio, as duas primeiras hipóteses são iguais. Repara aqui que são iguais. Só que aqui tem uma terceira hipótese, que é o A ser igual a B. Aqui não. Aqui eu posso ter o valor de A
diferente do valor de B. Só que o teorema do valor médio diz o seguinte, não vou nem ler lá, não vou tentar explicar. Pega o valor de A e de B, calcula a inclinação de A para B. A inclinação de A para B é a derivada. É essa derivada aqui, se fosse uma função contínua. Está aqui, ó. Tá? Peguei essa inclinação. Como é que eu calculo essa inclinação? Essa inclinação é calculada, né, da seguinte maneira. Essa diferença por essa diferença. Ou seja, f de B menos f de A, B menos A, né? E essa diferença menos essa diferença. Essa inclinação, isso aí, para quem lembra de geometria, para quem lembra de analítica, isso é a tangente. Que tangente é essa? Ó, vou montar o triângulo aqui, ó. Certo? Então tem aqui f de B, f de A. Aqui eu tenho B e A. F de B menos F de A é esse cateto dividido por esse, que é exatamente a tangente desse ângulo. Certo? Então, é o coeficiente angular da reta que passa por AB. Enfim, eu estou dizendo, o teorema diz o seguinte, eu vou pegar esse valor, né? E aí eu estou dizendo que essa inclinação, vai ser possível encontrar valores na função, quaisquer, que a derivada desses valores vai ser exatamente essa inclinação aqui. Esse teorema tem algumas importâncias teóricas, tá? Tem algumas importâncias teóricas aqui que vão... Eu não vou chegar a usar ele, mas, por exemplo, a gente usa ele para provar o teorema fundamental do cálculo, que são cenas dos próximos capítulos aí no futuro, tá? Não é meu objetivo fazer essa demonstração do teorema, mas a gente usaria ele nesse contexto, tá? Só para vocês entenderem aí o que está se passando. Tudo bem até aqui? Acho que sim, né, pessoal? O pessoal tá vivo ainda? Tem gente na sala? Tem, tá lotado. Coisa boa, 20 pessoas na sala. Vamos lá. Então, dá uma continuidade aí. Uma parte bem interessante é o seguinte, no cronograma a gente ia até a sessão 4.2, teoricamente hoje, porque tinha que falar do trabalho. Mas vamos, já que a gente tem um tempinho, eu não vou explorar demais o teorema do valor médio, vamos dar continuidade, né? Agora a gente vai começar a investigar como é que a gente poderia usar derivada para analisar o comportamento da função, consequentemente o gráfico da função, tá? Então, vamos lá. Para ver como a derivada de f pode nos dizer onde a função é crescente e decrescente. Então, eu tenho o teste da função crescente e decrescente. Eu vou olhar aonde a função é positiva e onde a função é negativa. Lá no ensino médio, vocês estudaram funções e estudaram o sinal da função, faziam um teste do sinal da função. Então, a gente vai usar bastante aquilo a partir de agora, tá? Então, eu vou pegar uma função e vou derivar. Depois de derivar, eu vou analisar a derivada, onde a derivada é positiva, onde a derivada é negativa. E isso vai me dar informações sobre a função. Que informações? Onde a derivada for positiva, significa que a função ela é crescente. Derivada positiva, função crescente. Olha para o desenho. Pega um ponto aqui qualquer. A derivada está aqui, ó. A inclinação dessa retinha derivada ela é positiva. A inclinação da retinha derivada é positiva. A inclinação dessa
retinha derivada é positiva. E a função de A para B, ela é crescente. Depois, no ponto B, aparentemente a derivada é zero. Certo? Ela é derivada é zero. E de B para C, repara que isso inverte. Aqui eu tenho derivada negativa, derivada negativa, derivada negativa, derivada negativa. Então, nesse intervalo aqui, de B para C, a função é decrescente, porque a derivada é negativa. Tá? Isso aqui é um teste que a gente faz para saber se a função está subindo ou está descendo. Eu faço o estudo do sinal, né, da função derivada, e aí eu consigo descobrir se a derivada ela é crescente ou decrescente. Vamos lá, só para ilustrar, só para matar a curiosidade, onde é que a gente vai usar isso? Vocês sabem, por exemplo, fazer gráfico da função x ao quadrado. Aprenderam. E se eu tiver uma função do tipo assim, x à quarta, né? X à quarta mais x ao quadrado. Como é que é o gráfico disso aqui? Com esses testes que a gente vai aprender com a derivada, eu consigo fazer o esboço do gráfico de funções desse tipo e analisar essa função analiticamente. Tá? Essa é a ideia dessa ferramenta que a gente vai usar agora. Beleza? Continuando aqui, então. Então, derivada positiva, função crescente. Derivada negativa, função decrescente. Essa é a ideia. Tá? Teste da derivada primeira. Esse teste também vai ser interessante para a gente fazer análise de máximos e mínimos. Tá? Olha só, se o sinal da derivada muda de positivo para negativo em C, então f tem um máximo local. Olha para o desenho para a gente tentar entender. Pega o gráfico aqui, pega o ponto C. Tá? Esse ponto C, a gente consegue perceber pelo desenho que ele é um máximo. Né? Dentro desse intervalo que a gente está vendo do desenho, não sei o que a função acontece aqui para cá nem para cá, mas dentro desse intervalo, esse ponto é um ponto de máximo. Tá? Local. Repara, antes de C, a derivada é positiva. Depois de C, a derivada é negativa. Sem saber do gráfico, se eu tiver só essa informação e essa, repara, se a derivada é positiva, a função está como? Subindo. Ela é crescente. Espera aí que chegou gente aqui, eu acho. Chegou um atrasado aqui. Ou saiu, voltou. Se a função tem a derivada negativa, ela é decrescente. Ou seja, se eu estou subindo, parei de subir num dado momento e comecei a descer, esse ponto aqui que eu parei é um ponto de máximo. Tá ok? Esse é chamado de teste da derivada primeira, para a gente poder encontrar máximos locais. Tudo bem ou não? Tudo bem. Muita informação hoje. Vamos continuar. Concavidade. Essa parte é legal, que é o seguinte. O que é concavidade? Se eu perguntar para vocês, isso aqui é a função do segundo grau. Concavidade para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Beleza, concavidade para baixo. Concavidade para cima é como? É assim. Aí eu pergunto para você, o que é concavidade? O que significa concavidade? Lá no ensino médio, o professor do ensino médio, e eu também, quando dava aula no ensino médio, falava, concavidade é para baixo quando o U é para baixo. Concavidade é para cima quando o U é para cima. Perfeito para o ensino médio. Curso superior, não. Tem mais coelho nessa toca. Tá bom? Então, primeiro a gente vai descobrir o que significa esse tal de concavidade. Vamos lá. E aí você vai entender por que o professor do ensino médio falava U para cima e U para baixo.
Vamos lá. Lê aqui. Se o gráfico de f estiver acima de todas as suas tangentes no intervalo, ou seja, se f estiver acima das suas derivadas, no intervalo, então ele é dito côncavo para cima. Ih, lascou, entendi nada. Eu sabia que era côncavo até ontem, agora já não sei mais. Vamos lá. Calma. Professor falou, pronto, esqueci. Se o gráfico de f estiver abaixo, se o gráfico estiver abaixo de todas as suas tangentes, então ele é côncavo para baixo. Não entendi. Entendi nada dessa definição. Eu sabia que era concavidade até agora eu já não sei mais. Desenho. Eita, tem desenho não? Achei que tivesse desenho. Tem desenho lá na frente. Vamos lá. Eu vou passar um pouquinho, depois eu volto na definição. Repetindo. Se o gráfico tiver acima da tangente, côncavo para cima. Se o gráfico tiver abaixo da tangente, côncavo para baixo. Pega esse gráfico aqui. Entre o intervalo A e B, olha as tangentes. Pega um ponto qualquer aqui no meio. Qualquer ponto. E traça a tangente. Ó, a tangente. Vou traçar várias tangentes aqui. Repara que o gráfico está sempre abaixo da tangente. Então, qualquer tangente que eu traçar aqui, o gráfico vai ficar embaixo dela. Então, isso aqui é côncavo para baixo. Pega entre B e C. Pega as tangentes aqui, ó. Tirando meu desenho que é ruim. Vou tentar melhorar aqui, ó. Uma só. Uma aqui, outra aqui, ó. Caramba. Tangente aqui é difícil. Outra aqui, outra tangente aqui. O gráfico, ele está acima do intervalo, em cima da tangente. O gráfico está... Fica muito claro com essa tangente aqui. Tá? Traço a tangente, tá? E o gráfico está acima da tangente. Então, ela é côncavo para cima. E não necessariamente eu preciso fazer essa volta completa, esse U completo. Eu posso pegar um pedacinho. Vou pegar aqui, ó, esse pedacinho de E até P. Eu tenho só um pedacinho. Traça a tangente. Traça a tangente. O gráfico está acima da tangente, então isso aqui é côncavo para cima. Só que eu estou usando aqui só um lado da concavidade. Não estou usando os dois lados da concavidade, mas é côncavo para cima. Tá? Mesmo que eu tenha só uma abinha aqui, porque a concavidade ela tem a parte que desce e a parte que sobe. Ou parte que sobe e parte que desce. Eu posso pegar só um lado ou só outro lado. Tá? Pega o intervalo de C até... Desculpa, de P até Q. Pega a tangente aqui, ó. O gráfico está abaixo da tangente. Então, ele é côncavo para baixo. Tudo bem ou não? Fica mais claro aqui, ó. Olha a figura. Se você pode ver que, indo da esquerda para a direita, a inclinação... não, isso aqui é outra informação. Desculpa. É porque eu vi as tangentes aqui, mas essa informação também é importante. Ó. Olha a concavidade. Olha a concavidade como é que tá. Tá para cima, né? Se eu fosse continuar aqui, para a esquerda, seria uma coisa assim. Tudo bem? Concavidade para cima. Olha as tangentes. Aqui a tangente é desenhada, está um pouquinho melhor. Se eu consigo chegar para o lado aqui. Olha a tangente. Então, o gráfico, ele está acima das tangentes. Então, é uma concavidade para cima. Opa. Tudo bem ou não? Tudo bem até aqui? Sim, sim. Recapitulando. Primeira coisa que a gente viu a derivada aqui. Se a derivada for
positiva, a função é crescente. Se ela é negativa, a função é decrescente. Ponto. Segunda coisa. Deixa eu... Fala as horas alguém para mim, que eu tô sem relógio. Eu não tive... Agora 10h41. 40. Tá, 10h40, tá bom. Quando for 11 horas, vocês me falam, por favor. 5 para 11, tá bom? Tudo bem. Beleza. Obrigado. Então, primeira coisa, derivada crescente, derivada decrescente. Tá? Aqui eu tenho a função, uma função qualquer, né? E eu começo a usar derivada para algumas coisas. Por exemplo, para saber se o ponto é máximo ou mínimo local. Se a função sobe, depois desce, obviamente aqui em cima eu tenho um máximo. Se eu tiver uma função que desce, depois sobe, obviamente aqui eu tenho um mínimo, tá? Tudo bem? Esse ponto é um ponto crítico, claro, porque nesse ponto aqui a derivada é zero, tudo bem? E quem vai dizer se a função sobe ou desce são as derivadas. A primeira derivada da função. Deriva a função se ela for positiva, se ela for negativa. Vou fazer um exemplinho simples, só para brincar aqui. Uma função de segundo grau. Essa aqui está com cavidade para cima, vamos pegar uma para baixo. Uma para baixo, vamos pegar uma para cima. Vou pegar aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Uma facinha aqui. Derivada disso aqui. 2x menos 5. Certo? Opa, não sumiu menos. 2x menos 5. E eu vou fazer aqui o estudo do sinal. Estudo do sinal de y'. Como é que é o estudo do sinal, né? Como é que... Eu preciso entender um pouquinho de função, lembrar um pouquinho de função, né? Que tipo de função virou essa derivada aqui? Função do primeiro grau. Como é que é a função do primeiro grau? É uma reta. Basicamente uma reta. Eu vou encontrar o zero da função, a raiz dessa função, e vou fazer um esboço do gráfico. Então, vou ter aqui, da derivada, vou igualar a zero. Igual a zero. Igualando a zero, a gente resolve. X é igual a menos 5 sobre 2, ou 2,5, se você preferir. Como é que seria o esboço do gráfico aqui? O esboço do gráfico, no meu rascunho, eu vou fazer só o eixo X. Essa reta, ela é crescente, porque o coeficiente angular é 2, né? Positivo, a reta é crescente. Marco aqui o ponto. Está errado aqui. Aqui é positivo, né? 2,5, 5 sobre 2, 2,5, né? 5 sobre 2, tá? Acima do eixo X é positivo, abaixo é negativo. Então, essa informação é sobre a derivada. Então, X, se eu pegar a derivada de y, ela é positiva, tá? Ela é positiva para x maior que 2,5. A derivada de y é negativa para x menor que 2,5. Como que é o gráfico dessa função aqui? Não sei exatamente, não. Mas eu sei que é o seguinte. Nessa função x, se eu for fazer o gráfico dela, eu vou ter o ponto 2,5, 5 sobre 2. Antes dele, a função ela é decrescente. Depois dele, a função vai ser crescente. Então, ela vai vir... Contrário, né? Contrário, fiz besteira aqui. É o contrário. É o negativo... Tem uma coisa errada aqui. Com cavidade para cima.
Não, tá certo, perdão. Tá tudo certo aqui. Eu que dei uma bugada rápida aqui. Tava certo, né? Então, como é que vai ser essa função? Ela vai vir descendo, descendo. Num dado momento, ela vai subir. Esse ponto 2,5 aqui vai ser um ponto de mínimo. Tá? Então, aqui eu junto o exemplo disso aqui com isso aqui. Eu consigo descobrir um mínimo local e saber onde ela desce e onde ela sobe. Recapitulando o que a gente já fez até agora. Outra coisa foi aprender o que é derivada. Desculpa, o que é concavidade, né? Concavidade, ela depende da reta tangente, ou seja, das derivadas. Agora repara o seguinte. Olha para essa figura, né? Você pode ver que indo da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita, a inclinação da derivada cresce. Então, a derivada ela começa pequena e está aumentando. A inclinação está pequena e ela está aumentando essa inclinação. Tá? Ela está aumentando a inclinação. Então, ela está crescendo a derivada. A derivada ela é crescente. Certo? Se a derivada é crescente, encaixa com o que a gente já sabia. Quando a função ela é crescente? Quando a derivada é positiva. Então, se a derivada é crescente, essa função derivada, se eu derivar a segunda ela, se eu derivar a derivada, ela vai ser positiva. Ficou claro isso? Então, a derivada primeira, eu vou usar ela da seguinte maneira. Se ela, eu preciso analisar ela igual eu analiso a própria função. Eu derivo a derivada. Se ela for positiva, a derivada primeira ela é crescente. Se a derivada primeira ela é crescente, a função ela é côncava para cima. Essa é a ideia de analisar o gráfico usando a derivada segunda. Então, a primeira derivada, quando eu pego uma função e analiso a derivada dela, eu consigo saber se a função é crescente ou decrescente. Se eu pego uma função e derivo a segunda, derivo a derivada, eu consigo saber se a função é concavidade para cima ou para baixo. Essa é a ideia. Tá? Se a derivada da derivada der positiva, a função é côncavo para cima. Se a derivada da derivada der negativa, a função é côncavo para baixo. Por isso que eu botei aqui um analogamente. Tá? Resumindo aqui o teste da concavidade. Se a derivada segunda for positiva, a função é côncavo para cima. Se a derivada segunda for negativa, a função é côncavo para baixo. Tudo bem? Assim, as derivadas afetam o gráfico. Vocês devem estar desesperados no seguinte sentido. Caramba, eu calculo, pego uma função, agora eu derivo. Aí eu derivo a derivada. Tem derivada terceira? Tem. Não para analisar gráfico, mas tem aplicações para derivada terceira. Tá bom? Mas não vamos chegar para gráfico, não. Então, vamos tentar juntar essas informações aqui. Ah, tá, desculpa, falta mais um detalhezinho. Que é o ponto de inflexão que vai ser útil. Depois a gente faz um exercício. E é a última coisa antes da gente parar. Vamos definir um ponto chamado ponto de inflexão. Muito simples. Quando a concavidade muda. Quando a concavidade mudar, eu vou chamar de ponto de inflexão. Repara esse ponto aqui no 12, mais ou menos aqui. Antes do 12, a concavidade está para cima, depois do 12, a concavidade está para baixo. Tá? Ou seja,
derivada segunda positiva, derivada segunda negativa. Quando a derivada segunda muda de sinal, eu tenho o que a gente chama de ponto de inflexão. Tudo bem ou não? Mais ou menos, né? A gente vai ter alguns exercícios para poder praticar esse monte de informação de hoje. Antes de começar a fazer exercícios com funções, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o gráfico com as informações das funções. Depois a gente vai estudar como é que a gente vai praticar, como é que a gente obtém essas informações, tá? Eu espero muito sinceramente, de coração, que vocês lembrem de tudo que vocês estudaram de limite em pré-cálculo. Porque, afinal de contas, pré-cálculo, né, fazia parte, teoricamente faz parte de cálculo. É algo que... Pré-cálculo, o nome já está dizendo, algo que você vai precisar no cálculo. Uma delas tem limite. E aqui a gente volta a estudar limite ou precisar de limite, tá? Desculpa. A garganta fica seca falando demais, a voz vai falhando. Sem interação com o aluno, né, para a gente poder olhar e olhar para a cara de alguém, para alguém perguntar, para poder dividir a voz um pouquinho, fica pesado, fica difícil. Isso aqui é um vezes, parece um menos, mas é um vezes. Vamos lá. Exercício, então, para juntar essas informações todas. Cadê meu mouse? Esboce o gráfico, um gráfico possível de uma função f que satisfaça as seguintes condições. Primeira condição, derivada a primeira é positiva. Derivada a primeira é positiva no intervalo de menos infinito até 1. Derivada segunda é negativa no intervalo de 1 até infinito, tá? Derivada a segunda é positiva nesses dois intervalos, de menos infinito a menos 2 e de 2 até infinito. E entre 2 e 2, a derivada segunda é negativa. E tem duas informações de limite aqui. E lascou. A gente vai usar, vocês vão lembrar como é que calcula aí, tá? Eu vou tentar fazer o seguinte, vou tentar organizar, vou diminuir um pouquinho, acho que ainda dá para ler ainda isso aqui? Dá sim, professor. Assim? Beleza. Bom, esse aqui é legal que tem eixos, facinhos de colocar. Já são 5 para as 11, professor. Tá, joia, obrigado. Agora eu consigo sair da apresentação, agora eu tô vendo a tela aqui, tá bom? Obrigado, tá? Nada. Mas esse já é o último exercício, a gente está no prazo. Porque às vezes eu fico só na apresentação e se eu não tiver um relógio eu me perco e a gente, daqui a pouco, já aconteceu. Uma vez estava dando aula no mestrado e passei 1 hora da aula e os alunos falaram assim, professor, pelo amor de Deus. Aí que eu fui ver que tinha passado 1 hora da aula. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou começar meio que de baixo para cima e a gente volta completando as informações. Primeira informação, vou usar limite. O que significa esse limite aqui? Limite do x indo lá para o menos infinito vai dar menos 2. Isso aqui é uma assíntota, a definição de assíntota, tá? Eu vou marcar aqui, vou fazer uma reta. Queria fazer uma reta pontilhada. Não deu certo, não. Uma reta aqui. Eu tenho uma assíntota aqui, tá? No menos 2, marcar aqui menos 1. Isso aqui é uma assíntota. Significa o quê? Quando o x vai lá para o menos infinito,
essa função se aproxima do menos 2. Né? Assim ou assim, não sei como, mas ela se aproxima do menos 2 de alguma maneira. Tudo bem? Ela vai juntar aqui com menos 2, vai ficar infinitamente mais próximo. Eu vou deixar rascunhado assim, depois a gente melhora, mas eu ainda não sei. Esses dois casos atendem a essa informação. O x vai lá para o menos infinito e a função vai se aproximar infinitamente do menos 2. Aqui foi torto, né? Seria uma coisa mais ou menos assim. Assim ou assim. Ainda não sei qual, tem que decidir, tá? Outra, quando x vai para mais infinito, a função se aproxima do zero. Então aqui eu tenho o eixo x, tá? Quando x vai lá para o mais infinito, a função se aproxima do zero. Eu não sei se é assim, por cima, ou se é por baixo, né? Então, eu já tenho uma ideia de como é essa função, mas eu não sei exatamente se ela está por cima ou se ela está por baixo ainda, tem que descobrir. Vamos analisar agora a primeira informação. A função ela é crescente, ela está subindo do menos infinito até o menos 1. Então, vou marcar aqui o menos 1. Tá? Lá do menos infinito até o menos 1, a função está subindo. Se ela está subindo, opa, eu já vou apagar aqui embaixo que eu já descobri. Tem que estar em cima, né? Ela está se aproximando do menos 2 aqui na assíntota por cima. Então, esse aqui eu já está ok. Essa informação aqui está ok. Agora, a derivada primeira é negativa do 1 até o mais infinito. Derivada negativa significa função decrescente. Professor, Oi. o Lucas falou no chat que o menos 1 está do lado errado do eixo Y. Menos 1 está do lado errado. Desculpa, porque na verdade não é nem menos 1, né? Aqui é 1 mesmo. Eu escrevi menos 1, mas é 1. Eu risquei aqui sem querer. Tá bom? Desculpa. Aqui, o menos 1 está errado, aqui está certo. Assim. Mas obrigado pela atenção aí. Então, continuando. A derivada ela é negativa do 1 até infinito. Então, se a derivada é negativa, a função ela é decrescente. Se ela está descendo, opa, eu vou apagar esse lá de baixo e eu tenho essa assíntota aqui confirmada. Tá? Aqui eu vou escrever, vou deixar marcado aqui essa reta imaginária, depois eu apago. Tá? Esse lado aqui eu sei que a função ela é decrescente. Decrescente. E esse lado de cá, até aqui, lá do menos infinito até o 1, a função ela é crescente. Tá? Derivada positiva, derivada negativa. Tudo bem ou não? Então eu sei que a função está subindo, mas isso aqui não me ajuda muito. Eu sei que ela vai subir de alguma maneira, né? Ela vai subir aqui, e depois ela vai descer em algum ponto para cá, vai começar a descer. Agora vamos olhar a informação da concavidade. Ah, tá. Também resolvi essa outra informação aqui do limite. Tá? Resolvi também. Que eu tinha uma dúvida aqui, se o limite era por cima ou se era por baixo, dos dois lados aqui, e eu consegui resolver isso analisando a derivada junto com os limites. Tá? Derivada agora, segunda derivada. Derivada segunda significa concavidade. Positiva, concavidade para cima. Vamos marcar os pontos. Menos 2 e 2. Vou marcar aqui. Menos 2, tá? E o 2. Do menos infinito até o menos 2, eu tenho concavidade positiva para cima. Tá? Isso é rascunho.
Do 2 até o infinito, também com cavidade para cima. Vou marcar aqui. Tudo bem? Então, nesse pedaço aqui com cavidade para cima. Nesse pedaço aqui com cavidade para cima. E aqui nesse meio aqui, eu tenho concavidade para baixo. Parece que tá legal isso aqui, porque olha só, a função ela é crescente primeiro, depois decrescente, aqui no 1. Então essa concavidade para baixo eu vou encaixar ela aqui, exatamente no 1. Ó. Por quê? Eu vou pegar os dois lados da concavidade. No 1, eu vou ter o lado crescente. Desculpa, antes do 1 eu tenho o lado crescente da concavidade. Depois do 1 eu tenho o lado decrescente da concavidade. Aqui no 2 eu vou encaixar esse ponto aqui nessa assíntota. E aqui no menos 2 a mesma coisa. Eu vou encaixar esse ponto aqui, esse lado, nessa assíntota aqui, com o lado crescente de uma concavidade negativa. De uma concavidade para cima, desculpa. Concavidade para cima. Então vamos apagar essa bagunça aqui toda, né? E vamos melhorar esse gráfico. Vamos lá. Então eu vou tentar melhorar esse gráfico. Vou começar pelo 1. Apagar isso aqui, né? Vou deixar por enquanto essas assíntotas. Eu sei que aqui é concavidade para cima. Eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Não sei exatamente aonde, mas vou ter uma coisa mais ou menos assim. Até aqui, tá bom. Então tem uma concavidade, desculpa, para cima não, falei para cima, mas é para baixo. Concavidade para baixo entre menos 2 e 2, só que do menos 2 até o 1, do menos 2, assim, acho que quando eu boto a borrachinha fica melhor para vocês verem o mouse, não é? Então, do menos 2 até o 1, a função ela é crescente. Então, eu vou pegar um lado da concavidade para baixo. Do 1 até o 2, ela é decrescente, eu pego o outro lado da concavidade para baixo. Agora eu vou encaixar desse lado de cá uma concavidade para cima, tá? Porque está aqui escrito, aqui concavidade para cima, tá? Aqui do 2 até o infinito. Então eu encaixo uma coisa mais ou menos assim. Tá? Com essa assíntota aqui. Tudo bem? Com essa assíntota aqui. Aí depois, do outro lado, eu vou encaixar também uma concavidade para cima. Eu só tenho o lado crescente da concavidade, porque esse lado ele tem que ser crescente. E aí eu vou encaixar essa mudança de concavidade aqui. Vamos lá, como é que ficou isso, então? Dá uma limpada aqui, para eu reescrever. E vou usar cores. No 1, eu tenho uma separação derivada primeira positiva, derivada primeira negativa. Crescente e decrescente. Antes do 1, crescente. Depois do 1, decrescente. Do menos infinito até 2, eu tenho concavidade para cima. Está aqui em cinza. Do 2 até o infinito, concavidade para cima. Agora você junta essa informação concavidade para cima com função crescente. Então, antes do menos 2, eu só posso pegar esse lado da concavidade, porque ela é concavidade para cima, mas a função só vai ser crescente. Então, eu venho aqui e marco a minha função. Esse pedaço da minha função aqui, ó.
concavidade para cima crescente. Pega a informação concavidade para cima com função decrescente. Eu pego só esse lado da concavidade e marco agora a minha função. Concavidade para cima, decrescente com as assíntotas respeitando. Tá? No meio, eu tenho dois lados. Só que eu tenho uma concavidade só. Eu tenho concavidade para baixo. Concavidade para baixo, aproveitando aqui a parte crescente e decrescente. Eu vou aproveitar o lado crescente da concavidade para baixo e o lado decrescente da concavidade para baixo, respeitando aqui os intervalos de -2 até 1, de 1 até 2, e aí eu encaixo o meu gráfico aqui. Algo mais ou menos assim, né? Nesse ponto aqui eu tenho uma mudança de concavidade e nesse ponto eu tenho uma mudança de concavidade. São chamados inflexão. Pontos de inflexão. Tá? Nesse ponto aqui, claramente, ele é um ponto de máximo. Eu já sabia disso desde o começo, porque é onde a derivada primeira muda. Ela passa de crescente para decrescente, ou seja, eu estava subindo, comecei a descer. Se eu subir primeiro e depois eu desci, eu tenho um ponto de máximo. E nesse ponto, a derivada também ela é zero. Ou seja, ela recebe o nome de ponto crítico. Tá? Ponto crítico. Tudo bem ou não? Essa análise aí. Esse gráfico, obviamente, ele está melhor desenhado no livro. Cadê o livro? Para a gente concluir. Na seção, acho que essa seção é 4. Valor médio. Como as derivadas afetam o gráfico. Né? Foi o que a gente falou hoje. Tem tudo que a gente falou. Recomendo que vocês leiam. Tá? E tem o esse exemplo aqui. Esse é o exemplo. Claro que o gráfico do livro é um pouco melhor do que o meu. Né? Então, repara, aqui no -2 eu tenho um ponto de inflexão, concavidade para baixo. Desculpa, concavidade para cima vira concavidade para baixo. No 2, outro ponto de inflexão, concavidade para baixo vira concavidade para cima, e eu tenho essas análises todas que a gente fez aqui. Tá? O 1 é um ponto de máximo, também um ponto de crítico. Eu não sei exatamente onde o ponto corta o eixo X aqui, também não foi analisado, também não interessa. Eu estou interessado em... Eu posso desenhar isso de várias formas diferentes, tá? Mas o formato geral, usando essas informações que eu tenho de derivada primeira, derivada segunda e os limites, é esse aqui, tá? Eu consigo analisar esse comportamento aqui. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Alguém quer perguntar? Tranquilo? Acho que deu horário, o pessoal foi embora. Não, tá aqui ainda. Tá tranks, como diz o... Tá aqui. -1. Ah, tá. O Lucas comentou ali, tá? A gente corrigiu. Então, beleza, pessoal. A gente encerra, né? Vou postar o vídeo e vou postar. Quem perdeu o começo da aula, eu falei do trabalho, de como vai ser redigido o texto do trabalho, falei sobre o template em LaTeX, tá? Assiste o vídeo, assiste. Meu Deus do céu. Assiste o vídeo lá e aí vai ter as informações direitinho para facilitar para vocês. Tá joia?